Pessoal, a gente vai falar então aí a última parte de organização e competências dos municípios, semana 7, dia 4, parte 3, questão 21. Compete aos municípios planejar e controlar o uso e a ocupação do solo urbano, correto. Lembrar lá por exemplo, do IPTU, ok? Então, compete aos municípios promover, no que couber adequadamente, o ordenamento territorial, mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Parcelamento é o loteamento, ok? Então, correta a questão. Questão 22. A Constituição Federal reconhece aos municípios a competência para criar, organizar e suprimir distrito, observada a legislação estadual. Veja que eles gostam de cobrar isso daí, questão correta. Questão 23. Questão, você que estava com saudade do palhaço, aí está ele. Os municípios não podem legislar sobre normas de direito financeiro concorrentemente com a União. Então diz que não podem legislar. Aqui compete à União, aos estados do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro. Está aqui ele. Aqui em cima não está o município, ok? Mas lá no artigo 30 vai dizer que compete aos municípios suplementar legislação federal e a estadual no que couber. Ou seja, se eu utilizar isso daqui como regra, o artigo 30, então ele vai sempre legislar concorrente com tudo, certo? Então todas as outras questões que o CESP trouxe como errado aí, como aquela que a gente viu, aquela que eu coloquei casca de banana da outra bateria de questões, então também estaria certo. Perfeito? Então aí você fica numa sinuca de bico aí, não vai saber como se comportar aí para a prova, ok? Então fica uma questão dessa aí, não tenho nem o que dizer para você, vai você julgar aí se você vai fazer ou não, se vai marcar certo ou não. Então, ó, os municípios não podem legislar. Aqui o gabarito oficial está como errado, ok? Esqueci de alterar aqui. Os municípios não podem legislar sobre normas financeiras concorrentemente com a União. Podem suplementar a legislação federal. Suplementar a legislação federal não é legislar concorrentemente também, tá? Mas, enfim, tá aí a questão porcaria. A autonomia política dos municípios será violada caso a Constituição de determinado Estado-membro venha disciplinar a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito na hipótese de dupla vacância. Ok, na hipótese de dupla vacância, a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito compete a quem? Compete aí ao âmbito da autonomia política local. O âmbito da autonomia política local é o que? Uma norma local, é uma norma do município e não norma da Constituição estadual. Então a autonomia política dos municípios será violada caso ocorra então aí a Constituição estadual disciplina essa vocação. Sim, está correto, seria violada, perfeito, que compete aos municípios. Então, a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância. Então, compete aos municípios, ok? Então, correto, será violado, então, questão certinha. Suponha que a Constituição de determinado Estado-membro tenha assegurado a estudantes o direito à meia passagem nos transportes coletivos urbanos rodoviários municipais. Não pode, a Constituição estadual, ela não pode conceder direito à meia passagem nos transportes coletivos urbanos rodoviários municipais. O que ela poderia nos intermunicipais, aí sim, certo?
Então a questão estaria certa se fosse intermunicipais, mas municipais por enquanto está errado. Vamos ver o que ele vai falar aqui para baixo. Nessa situação, de acordo com o entendimento do STF, a previsão é inconstitucional, pois o ente estadual atuou no âmbito de sua competência? Não atuou no âmbito da sua competência. A competência esta é do município, ok? Então, questão incorreta. Questão 26. Os municípios com mais de 1 milhão de habitantes podem, por meio de lei complementar, criar conselhos de contas. Conselhos de contas, eles são proibidos pela Constituição Federal, não tem essa previsão na Constituição, ela é vedada, perfeito? Só tem então o Tribunal de Contas Municipais dos municípios lá no São Paulo, estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro, porque foram criados antes mesmo da Constituição Federal. Então, agora não pode mais. Questão 27. Um parlamentar apresentou um projeto de lei ordinária cujo objetivo são regular integralmente e privatizar a titularidade e a execução dos serviços públicos de sepultamento de cadáveres humanos. Então isso aqui é o que? Âmbito o que? Local. Então vai competir a quem isso aqui? Aos municípios, ok? Vamos ver o que ele vai dizer. Diante a falta de condições materiais de prestação de serviço público de forma direta. Aprovado pelo Poder Legislativo, o referido projeto foi sancionado pelo chefe do Executivo. Veja, um parlamentar não diz de onde e o chefe do Executivo não diz quem, ok? O projeto de lei mencionado é texto de competência material dos municípios. Perfeito? Perfeito, porque está tratando de atividades aí de interesse local. Perfeito? Então, segundo o princípio da predominância do interesse local, compete aí a União aos assuntos de natureza nacional, aos estados do interesse regional e aos municípios do interesse local. Então, sepultamento de cadáveres é âmbito local, portanto está correta a questão. Questão 28. Governador recém-eleito do Estado da Federação, em entrevista coletiva à imprensa, anunciou um projeto para criar Tribunal de Contas no âmbito de cada município. Esse projeto é inconstitucional. A gente viu que não pode, mas vamos lá. Com o objetivo de auxiliar o sistema de controle interno de cada poder executivo municipal. Após a entrevista, um advogado declarou à imprensa que o projeto do governador era inconstitucional, pois a Constituição Federal proíbe essa criação. Correto? Correto. Nessa situação, a declaração do advogado está em conformidade, ela está em conformidade com a Constituição Federal. Perfeito? Perfeito. Que veda a criação de tribunais de contas municipais. Correto, portanto, então, a alternativa aí. Questão 29, mais uma palhaçada para nós aí. Os prefeitos municipais devem ser julgados pelo Tribunal de Justiça quando cometerem crime comum. Perfeito? Certo ou errado? Olha só que diz a súmula 702. E nós já vimos uma questão muito parecida, se não igual a esta. Olha que a súmula 702 diz: a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Então a competência do TJ, então cabe a quem? Ao TJ julgar quem? Prefeitos por crime comum. Ok? Então cabe ao prefeito, ao Tribunal de Justiça julgar o prefeito aí quando condenados aí, ou quando acusados de crime comum. Perfeito? Perfeito. Então veja, volta a questão. Os prefeitos devem ser julgados pelo Tribunal de Justiça quando cometerem crime comum. Perfeito. Pois é, CESP diz que está errado. Então o CESP está acima inclusive do STF aí. Beleza? Então vamos ver aí. Talvez
talvez a questão esteja ela desatualizada, talvez essa, eu acabei até esquecendo de ver de quando é essa súmula aqui. Pode ser que essa questão esteja desatualizada, por isso que ela está com o gabarito errado aí, beleza? Mas hoje ela é o gabarito certo? Então vamos considerar que essa questão aí seja aí uma questão desatualizada aí, com a jurisprudência desatualizada, como nós já vimos que já aconteceu uma situação aí nesta semana aí, beleza? Continuando, última questão. O subsídio máximo de um vereador corresponde a 75% do subsídio pago aos deputados estaduais. Correto? Correto. Sendo ainda limitado, tem outra limitação. Qual? Limitado pela Constituição o total da despesa com remuneração dos parlamentares municipais. E ainda tem outra limitação, então. Vamos ver? Correto. Os municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% dos subsídios dos deputados estaduais. Então a primeira parte da questão está correta. E já a segunda vai falar que o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Então isso aqui é o que? É uma outra limitação pela Constituição Federal, que vai falar exatamente sobre isso aqui, ó. Ainda limitado pela Constituição o total da despesa com a remuneração dos parlamentares municipais. Qual é a limitação? Não pode ultrapassar 5% da receita do município. Então limitado a 5% da receita do município. Então a questão está correta, beleza? E assim terminamos aí a nossa bateria do dia 4. Um abraço e vamos para a próxima.